medo de retaliação, porque... E agora você está Tanto onde, que- Ademirson? Eu tô aqui em São Bernardo, o advogado tá indo hoje, né, 11 horas, não sei, resolver as coisas para falar com o delegado para mim comparecer. O autor da tentativa de feminicídio trabalha como pedreiro. Por telefone, Ademirson ainda insiste em se colocar no papel de vítima do marido traído. A traição dela, se é que existiu, não justifica um ataque violento. Não ameniza a sua pena. Eu sei. Enquanto isso, a família espera ansiosa por notícias melhores sobre o delicado estado de saúde de Cláudia, que segue internada em coma induzido. A minha irmã se recuperando e a gente tem fé que ela vai se recuperar. É um risco para ela ficar andando, né, com ele solto por aí. Então, nós queremos que ele seja preso, seja tirado de sociedade, porque uma pessoa dessa não tem capacidade para viver em sociedade. Um relacionamento de 5 anos, foram várias idas e vindas, até que acabou em morte. A Carla e o Adenor decidiram há 6 meses viver juntos. Mas ninguém podia imaginar o que estava prestes a acontecer. Esta era Carla Roberta Fernandes, uma mulher sorridente e vaidosa, mas que teve a vida brutalmente interrompida. Aos 38 anos, Carla foi mais uma vítima de feminicídio no DF. O corpo dela foi encontrado neste matagal, no setor de chácaras de Santa Maria. Por volta das 7 horas da manhã, um carroceiro que passava aqui pelo local foi quem encontrou o corpo e chamou a polícia. Carla estava de pijama e foi degolada pelo próprio companheiro. Daqui até onde o casal morava dá aproximadamente 4 quilômetros. Segundo a família da vítima, os dois tinham um relacionamento de 5 anos, marcado por muitas idas e vindas. Mas há 6 meses tinham decidido morar juntos. Carla estava sem nenhum documento quando foi encontrada. O que ajudou na identificação dela foi uma tatuagem com os nomes dos filhos na perna. Uma vez identificada a vítima, nós conseguimos localizar outras testemunhas, né? E essas testemunhas narraram de que a vítima teria tido um desentendimento na festa com o seu companheiro, seu atual companheiro, assim como na residência. O crime foi motivado por ciúmes. Isso porque o suspeito teria se incomodado com uma mensagem que encontrou no celular da vítima. O companheiro de Carla já foi preso. Inicialmente ele apresentava uma versão incongruente, com algumas inconsistências. Na sequência ele acabou compreendendo, né, a gravidade dos fatos e narrou, né, como teria ocorrido. Realmente eles teriam tido um desentendimento, a motivação seria por ciúmes, que o fato teria ocorrido dentro da residência. Posteriormente, ele deixou o corpo no local em que ele foi encontrado. Uma ossada humana foi encontrada por um agricultor que estava colhendo cana. Além dos ossos, o agricultor também encontrou pedaços de roupa. Quando a polícia chegou no local, percebeu que parte do corpo da vítima ainda estava enterrada, o que indica que não fazia tanto tempo que o crime aconteceu. Os nossos repórteres contam. Foi um trabalhador que cortava cana perto da usina que encontrou a ossada. Tinha parte do crânio, um osso do fêmur, parte do maxilar, a parte que dava para ver. E tinha parte do corpo que ainda estava enterrada. Então, dessa forma, tivemos que acionar o plantão da Polícia Civil e, posteriormente, a perícia. A área de mata fica perto do canavial, na rodovia Abrão Assede, em Serrana. Uma calça e uma camiseta também foram encontrados no local. Os PMs jogaram água na roupa para conseguir identificar o que estava escrito. Segundo a polícia, o local é de difícil acesso e a ossada só foi descoberta porque o trabalhador chegou bem perto. Contrário por conta da ocasião da colheita da cana, né? Porque fica praticamente 1,5 km da rodovia, então ninguém vem aqui por acaso, né? Só encontraram porque estavam realmente fazendo a colheita da cana. Todo o material foi recolhido pela perícia. A Polícia Civil vai aguardar a conclusão dos exames de DNA para conseguir identificar a vítima e saber a causa da morte. Esse homem que você está vendo é suspeito de agredir violentamente a ex-mulher. Anderson tem 32 anos e no aniversário dele, segundo a polícia, deixou a esposa em casa com a filha recém-nascida e a outra de 5 anos. Ele foi viajar. A mulher de 24 anos, vem para mim por favor, não aguentava mais tanta humilhação e as traições também do marido. Ela então
Foi até uma festa com a amiga e com a sobrinha do marido. Não se sabe como Anderson descobriu que ela estava lá e aconteceu o pior. Esse é apenas um dos momentos da agressão. Quem registra a violência chora e tenta escapar da fúria do homem. Se ela sair, eu vou abrir o portão. Eu vou abrir o portão. Se ela sair, nunca mais vai pra mim. O agressor é Anderson Roberto, de 32 anos, conhecido como Dan. O ataque foi contra a própria mulher. No rosto, a vítima carrega a covardia do homem com quem viveu há 10 anos. A atendente de telemarketing, muito assustada e com vergonha, prefere não se identificar. Ela conta que durante todo o tempo de relacionamento, aguentou humilhação e traições de Dan. Na gravidez eu já comecei a ver mesmo, né? Quem era, não tinha chegado ainda a ter agressão, mas já começou, né? A me deixar sozinha, a passar a noite fora, a negar para todo mundo, né? Que tinha mulher, eu era apenas a mãe do filho dele, mesmo a gente morando junto. E com o passar dos anos foi só, né? Por eu ir aceitando, ele foi se achando no direito de continuar fazendo. E eu, por medo de ficar sozinha com meu filho, de perder minha família, fingia que não via. A mulher diz que era comum Dan se comportar como solteiro. Saía sempre para se divertir e a deixava sozinha com os 2 filhos pequenos. No último final de semana, não foi diferente. Dan foi para uma outra cidade comemorar o aniversário. Alugou até um sítio. A vítima conta que mais uma vez ela ficou sozinha. Ele não a quis levar. Se vendo naquela situação, a atendente de telemarketing resolveu chamar uma amiga e também a sobrinha do então marido. Elas saíram. Mas o que a vítima não poderia imaginar, que ali começava um pesadelo. Ela quis chamar, na verdade, atenção, entendeu? Para ver se ele enxergava ela. Foi isso que ela quis fazer. Porque a Larissa, a gente conhece, ela não é capaz de fazer isso. Ela não vai, ela não trai. Eu acho que era o Deus dela. Era o Dan e era o Deus no céu e ele na terra. Porque foi o primeiro homem da vida dela de tudo, entendeu? O pai dos filhos dela. Então, a família que ela sonhou. Exatamente. Todo mundo vê e sabe, a gente sabe. Ela era louca, apaixonada por aquele homem. A vítima estava em um bar quando Dan entrou e partiu para cima. Foram minutos de muita violência física e psicológica. Dan arrastou a vítima para o carro. Como que ele te bateu ali? Com socos, muito socos, muito tapa, puxão de cabelo. Eu caía no chão, ele me colocava de pé pelos cabelos, sabe? E era murro, né? Puxava meu cabelo para trás, pra minha cabeça ficar de frente, assim, pra ele, e dava murro. E ali dentro, foi só assim, eu não conseguia reagir. E dali de dentro, ele foi me arrastando até o estacionamento, descemos pela escada, ele me jogando na escada. No estacionamento também passou aquela fila enorme de gente no estacionamento também. Ninguém fazia nada, todo mundo só olhava. A amiga que estava com a vítima mandou mensagem de celular pedindo ajuda para a família. Depois, com a vítima no veículo, o agressor seguiu em direção à residência do casal. Mas no trajeto, mais desespero. O homem no caminho resolveu parar o carro em uma rua sem movimento e perto de um terreno baldio. Ali, continuou a agressão contra a vítima. Deu socos e chutes. A mulher imaginou que ia morrer. Ela revelou que Dan sempre andava armado. Ele só parou a sessão de tortura depois que o telefone dele tocou. Ele desceu do carro, falou: agora que eu vou te matar, é agora que você vai morrer. Eu fiquei desesperada porque não tinha ninguém, não tinha nem como eu gritar, eu pedi ajuda porque é um lugar que não tem ninguém escuta, ninguém vê nada ali. E o que ele fez? Aí ele desceu do carro, ele mexeu no porta-mala, ele foi no porta-luvas do carro, continuou pedindo pra me falar, e eu só pedia pelo amor de Deus. Eu falava: pensa nos nossos filhos, eles estão em casa, eu preciso ir pra casa. E ele não te ouviu.
que ele te bateu mais ali? Aí dentro do carro ele me chutava muito, porque eu não desci de dentro do carro. Então ele só ficava chutando. Quando ele parou? Ele parou quando minha irmã ligou. Porque as meninas, minhas amigas que estavam comigo, pediram socorro pelo celular. E minha irmã ligou. Meu celular eu deixei em casa com meu filho e minha irmã ligou pro celular dele. Foi quando ele atendeu. Ele falou, ó, pode chamar a polícia, pode chamar a ambulância, que eu espanquei a sua irmã e eu tô indo aí largar ela no portão da sua mãe. Quando chegou na casa, a mãe da vítima viu mais violência e pediu para Dan parar e entregar a filha. Quando eu olhei do lado de fora, minha filha dentro do carro daquele jeito, o rosto todo deformado. É assim, só a gente vivendo para saber, né? Que reação a gente vai ter na hora. Eu creio que foi Deus naquela hora assim que me deu um conforto tão grande, porque ele estava tão exaltado, sabe? E eu falava assim para ele, Dan, me dá minha filha, só me dá ela, por favor. Pelo amor de Deus, entrega a minha filha, Dan. Ele falava assim, não, eu vou levar ela lá para cima, nós vamos conversar. E eu falava, Dan, dá minha filha, você já bateu, você já fez o que tinha que fazer com ela, pelo amor de Deus, entrega a minha filha para mim. O agressor começou a discutir com parentes que tentavam conter a fúria dele. E foi aí que a mulher escapou direto para a casa da mãe. A atendente de telemarketing foi para o hospital. Você acha que ele pode voltar e terminar o que ele começou? Sim. Sim, porque ele nunca, e eu tenho certeza que ele nunca pensou, nunca imaginar que eu fosse denunciar, que eu fosse atrás. Mas acho que ele nunca imagina isso que eu tô fazendo agora. Agora ela está morando com parentes. Tem medo do que pode acontecer. Medo dele voltar e destruir a vida dela. O que você mais espera agora que aconteça? Eu quero ver ele muito longe, preso. Você imaginava que ele seria capaz de fazer isso com você? Ele já te causou muitas dores, mas essa aqui agora, que a sua mãe está passando, você está passando, seu filhinho de 5 anos vendo você machucado, você nunca imaginou que ele seria capaz de provocar essa dor. Sempre pedi pra ele. E se você não quer mais, fala. A gente acaba, eu nunca imaginei que ele pudesse chegar nesse ponto. Nádia Bertoni, o nosso Zamataro, nosso Perantunes, nosso Clóvis Sabelo me informam agora que está pronta a reportagem que aborda a morte da Thaís. A Thaís é uma moça de 20 anos, vem pra cá, por favor, Edu. É uma menina jovem, é uma bonita sensual, uma menina que chama a atenção de quem quer que seja por seu carisma, por sua simpatia. Ela, então, desperta o amor, desperta um desejo num rapaz, mas ela tem direito a escolher se quer ficar com o rapaz ou não. E naquele primeiro momento, ela diz que não. A última imagem que nós temos dessa jovem, da Thaís, é exatamente sentada ali na lojinha, né? No degrau da lojinha, e ela se encontra com um rapaz misterioso que está sendo investigado pela polícia, que, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho ágil. Essa moça, então, segue numa carona misteriosa, no dia 12 desse mês, depois é encontrada morta. Polícia tenta descobrir a forma em que ela foi assassinada. Não se descarta, inclusive, envenenamento. O corpo dela foi encontrado. Naquela altura, ninguém sabia do que se tratava, quem era aquela moça, e enterram a moça como indigente. Mas agora a história começa a clarear. Veja a reportagem inédita de São Paulo. A moça sentada que aparece no canto direito da tela é a Thaís. Ela parece estar esperando alguém. Quando aparece um carro, apenas um homem desce e ela parece conhecê-lo. Thaís chega a pensar antes de entrar no carro, mas aceita o convite para o passeio, que na verdade era uma emboscada.
Esses são os últimos flagrantes da vítima de apenas 20 anos, que foi morta depois de entrar no carro que aparece para buscá-la. Uma coisa que eu achei estranha, porque toda vez que ela vai sair, ela leva uma peça de roupa. Sim. Aí eu já sei que ela vai para casa de alguma amiga, né? E nesse dia, não. Nesse dia ela estava, né? A gente viu que ela não ia sair. Mas Thaís não estava na casa de uma amiga como a mãe queria acreditar. Apenas 3 horas depois do flagrante, na frente de casa, Thaís foi jogada neste terreno, sem roupas e sem socorro. Ela foi encontrada sem roupa, né, só com um topinho de cima e uma cueca box branca, e essa cueca nunca teve aqui em casa. As buscas pela desaparecida duraram 8 dias, mas o corpo de Thaís já tinha sido até enterrado sem identificação. Sem identificação. Então, no mesmo dia que enterrou ela, acho que foi no mesmo dia que eu fiz o boletim de ocorrência. Minha irmã falou, então faz o boletim de ocorrência, porque até então eu tinha esperança dela estar em algum lugar, né? Eu tinha esperança dela estar pelo menos com a Gabi. Como eu tinha dado umas broncas nela, eu achei que ela estivesse chateada e estava se escondendo de mim. O circuito de segurança da rua da vítima foi o que ajudou a elucidar o crime. Eu estava na delegacia quando a câmera chegou no meu celular, né? Aí a gente ficou olhando antes de entrar na delegacia. E assim, eu não sei o nome de carro, porque eu não conheço muito bem. A menina sabia a Gabi, né? E quando a gente entrou, o delegado titular chamou a gente, ele perguntou que carro que era. Aí a menina foi e falou, aí ele olhou para o outro policial e falou, é esse carro que a gente já está procurando, a gente só não sabia da placa. A Thaís morava nessa casa junto com a família, que fica em Santo André, na Grande São Paulo. E segundo a mãe dela, ela costumava sentar bem em frente à casa, ali naquela esquina, e ficava ali vendo o movimento. Por isso, depois que a Thaís desapareceu, a mãe só pensou numa coisa. Ela provavelmente ficou sentada ali naquele lugar esperando as pessoas que ela iria encontrar. E foi exatamente isso que aconteceu. A família levantou uma câmera de segurança aqui do outro lado para conseguir identificar essa movimentação. Naquela tarde, a Thaís estava tranquila, sentada, sozinha. Quando o carro se aproximou, ela então reconheceu o homem que desceu. Depois, mexendo nas redes sociais da vítima, a mãe descobriu que realmente ela havia conversado com um amigo chamado Leonardo e teria marcado aquele encontro. O carro que aparece nas imagens foi identificado pela Polícia Civil, que já havia conseguido uma imagem no local onde o corpo de Thaís foi abandonado. Quem desce do carro é o Leonardo e de distante assim eu não reconheci, mas tem uma colega dela que falou assim, é o fulano, eu conheço pelo andar, pela roupa, e a gente foi analisar bem e viu que era ele mesmo. Então a polícia identificou esses dois homens, está à procura deles? Estão com ordem de prisão os dois, né? Os dois estão com ordem de prisão, porque até então nos papel tá assim, homicídio, com a intenção de matar. Agora se uma pessoa dessa tivesse só passado a mal, eles teriam jogado ela, ele teria jogado a roupa. Por que sumiu com a roupa dela? É a roupa dela que eu gostaria de saber. Né? Aí a identidade dela estava no bolso da calça, porque a minha menina falou que viu quando ela pegou a identidade e colocou no bolso da calça. Ela sempre fazia isso porque eu falei para ela, né? Sempre andar com a identidade, não com a identidade, porque caso acontecesse alguma coisa seria mais fácil identificar. E a intenção deles se era isso sumiu, é porque já tinha intenção de matar. Jovem e bonita, Thaís estava sendo perseguida por um homem mais velho chamado Ricardo e amigo de Leonardo. A mãe soube que a vítima estava sendo ameaçada e até tentou protegê-la. Então ele disse que ia fazer. Thaís
falado pra mim que ele estava atrás dela, né? E ela falou assim que tinha medo dele, que ele costumava ameaçar, né? Aí eu perguntei pra ela por que ele ameaçou você, ela ficou calada, tipo assim, pensativa, né? Não respondeu. Aí eu falei, no mínimo deve ameaçar, e não falou nada, né? Aí no dia que esse tal de Ricardo veio no portão, eu falei pra ele que eu não queria ele no portão, muito menos atrás da Thaís. O que ele quer? Um homem da idade dele atrás de uma menininha nova. Aí ela falou pra mim, ai mãe, não xinga não, porque ele tem arma de fogo. Ela falou pra mim. Aí eu falei, e daí? É só a gente ir na delegacia e fazer um BO contra ele. Ela já tinha reclamado desse Ricardo para a senhora, que queria namorar com ela? Ela falou para mim que ele ficava atrás dela. Quando a senhora soube que esse homem, que chama Ricardo, estava perseguindo a sua filha, a senhora o confrontou? Sim. Isso foi quanto tempo antes da situação que aconteceu? Uns 2 meses. E como ele reagiu com a senhora? Ele me xingou, né? E foi embora. E depois, como ele não apareceu nada, eu fiquei despreocupada, né? Eu achei que ele não ia vir mais atrás. Nesse vídeo gravado pouco tempo antes do crime, Thaís brinca com a melhor amiga. Ela chega a falar algo relacionado a uma possível morte das duas. Faz uma homenagem boa pra mim, pelo menos. E só bota foto bonita, viu? A amiga Gabi também conhecia os dois suspeitos. Eles eram amigos meu e dela. A gente já chegou até a sair juntos. A gente passou inclusive o Natal, todo mundo junto. Ele vinha na porta buscar ela, a mãe também conheceu. Gabi também teria se livrado da emboscada. Com certeza, com certeza. Porque pra mim, eu tenho pra mim que foi algo planejado sim. E por que fizeram isso com ela, se eram amigos? Não consigo entender. É isso que a peça que tá voltando no quebra-cabeça, não dá pra entender. Não dá pra entender o que aconteceu, o motivo, o porquê. E foi pela rede social que a amiga conseguiu confirmar a combinação do encontro de Thaís com Leonardo. Ela não estava falando com o Ricardo, eles não estavam conversando. Na verdade, ela combina com o Leonardo. E o Leonardo não tem carro, então chega o carro do Ricardo, para aqui assim, ela tá sentada ali esperando e ela não levanta quando ela vê o carro do Ricardo. Ela estranha, dá pra perceber isso. Ela estava esperando o Ricardo. E aí quando abre a porta, ele sai, acho que ele fala alguma coisa até o meio da rua assim pra ela, tipo, eu não sei se ele fala, ele só vai deixar a gente ali, eu não sei o que ele fala, que aí ela levanta e entra no carro. Você acha que ela foi enganada? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Sim. Que foi algo planejado sim. Porque desde o dia 11 ele estava chamando ela para sair, chamando eu também para sair. Leonardo ainda teria negado ter visto a vítima no dia do crime. No local onde a Thaís foi abandonada, aparentemente, segundo testemunhas, ela ainda estava com vida, porque quem passou e viu ela precisando de ajuda, mas foi horas depois, ainda tentou reanimá-la. Quando o socorro chegou, já não havia mais o que fazer. Se ela tivesse passado mal, como esses homens que estão escondidos sugeriram, ela poderia ter sido socorrida e poderia ter sobrevivido. Afinal, eles vieram buscá-la na porta de casa, eles sabiam muito bem onde ela morava e estavam de carro, poderiam ter levado ela ao hospital. Sim, mesmo morta, né? Eles podiam pelo menos ter apresentado, pelo menos podia ter vindo na casa da família, ó, a gente estava todo mundo bebendo, curtindo, a Thaís passou mal, acabou falecendo, levei ela para o hospital. Mas não, eles ocultaram. Alguns dias depois, a Thaís já estava desaparecida, eu encontrei o Leonardo, lá onde eu moro. E eu perguntei, Léo, você não sabe da Thaís? A mãe dela tá muito preocupada com ela, meu. Como a gente era amigo dela, né? Eu tive essa intimidade para chegar nele e perguntar. E aí ele falou, não, faz muito tempo que eu não falei com ela. Você não tinha visto a conversa entre eles na rede social? Não, porque o Leonardo, ele apagou o Facebook dele, talvez na intenção de que a conversa sumisse, né? Mas você conseguiu recuperar? Eu consegui abrir, porque eu tava no meu celular, começou a chegar a notificação que ela tava sem celular e ela tava usando o meu celular
para abrir o Facebook dela. Aí eu consegui ver as mensagens. Thaís era uma jovem animada, cheia de vida e de sonhos. A vítima era mãe de uma menina de 2 anos que ainda espera voltar para casa. A avó nem sabe o que dizer para a neta. Eu fico muda, eu fico inventando outras coisas, não falo nada. Não consigo falar nada. Como a Thaís, infelizmente, foi enterrada sem identificação, foi pedida uma exumação para fazer esses exames. Foi pedida uma exumação para fazer esse exame, para saber a causa da morte. Eles estão vendo se eles deram algum tipo de veneno para ela e o que foi dado, né? Porque isso não pode ficar impune. Assim como fez isso com ela, pode ter, né, fazer com outra. Percival de Souza, que situação, Percy? Como é que fica agora? A polícia está num estado avançado aí de investigação. Mas essa menina não entrou naquele carro, obviamente, sabendo o que estava para acontecer, né? Quer dizer, ela entra no carro, não há dúvida, há um motorista que não é aquele rapaz de vermelho que desce para encontrá-la, ela vai em direção a ele, senta-se no banco de trás, mas já tem um motorista ao volante. Então são os 2 suspeitos já identificados. Agora, o corpo não poderia ter sido identificado, enterrado, sepultado, Bate, com menos de um mês decorridos do desaparecimento e no caso da morte. Foi prematuro esse enterro aí. Então agora se torna obrigatório, considerando-se todas as suspeitas de que algo ela tenha ingerido que provocou a morte, é absolutamente indispensável que o corpo seja exumado. Na exumação, o corpo vai para o Instituto Médico Legal e se faz um exame de resíduos na parte intestinal. Se ela ingeriu alguma coisa que tenha provocado um resultado fatal, esses resíduos aparecem. E a medicina legal tem condições de determinar que tipo de substância ela teria ingerido que causou a morte, Bate. O delegado, muito experiente, em breve vai solucionar esse caso, sem dúvida nenhuma. Olha, hoje em Gênesis, ontem o capítulo estava espetacular. E hoje, ao se despedir do sobrinho, Abrão se colocou à disposição para ajudá-lo quando ele precisar. Com tristeza, ele pede para que Ló não se esquecesse de Deus e também para que ele evitasse Sodoma e Gomorra, cidades conhecidas pelo fato dos habitantes pecarem constantemente contra o Criador. Ló falou para o tio ficar tranquilo, que nada nem ninguém mudariam. Agora, após a despedida, um momento especial, Deus fala com Abrão novamente. O Criador prometeu dar toda a terra que ele conseguia avistar para ele e toda a sua descendência, que será numerosa. Emocionado com o chamado, Abrão sorri e se sente confiante para prosseguir essa missão. Não perca, gente, Gênesis hoje, às 9h aqui na Record, capítulo inédito da novela da família brasileira. Olha que tragédia aconteceu aqui no metrô de São Paulo. Uma passageira foi morta na frente de todo mundo, amarretadas. Deixa eu ver, por favor, as primeiras imagens desse caso. Que loucura, gente. Jovem, a moça, hein? É uma vendedora de roupas no Brás. Ela foi vítima desse ataque violento, as pessoas registraram na hora. 46 anos de idade, estava indo para o trabalho. Do nada, chega o rapaz e mata essa nossa amiga trabalhadora. Meu Deus, como o cara estava com uma marreta na mochila, gente. Isso aqui em São Paulo? Pode pôr no ar, por favor. A última conversa entre as irmãs. Mandou um trecho assim da Bíblia falando que a gente tem que estar sempre na presença de Deus. Depois disso, então, vocês não se falaram mais? Não. A mensagem foi enviada por Roseli Dias Bispo, uma vendedora de roupas de 46 anos. Roseli e Maria dos Anjos, além de irmãs, eram muito amigas. A troca de mensagens ocorreu enquanto Roseli seguia para o trabalho, ainda durante a madrugada. Toda vez que ela saía de manhã, a gente combinou, então ela mandava um trechinho da Bíblia e eu mandava para ela. Era assim todo dia, antes dela ir trabalhar. A Roseli trabalhava em uma loja de roupas no Brás. E como ela morava aqui, no bairro Pedreira, na zona sul de São Paulo, e é bem distante,
Para ela chegar no trabalho dentro do horário, para ela não se atrasar, ela precisava então acordar bem cedo. Por volta de 2 horas da manhã, ela se levantava, costumava tomar um banho, depois ela preparava o café da manhã. Só depois é que ela saía de casa e aí vinha caminhando por essa rua aqui até pegar um ônibus. Ela precisava chegar na loja antes das 5 horas da manhã, porque ela já começava a trabalhar às 7 horas. Nesse intervalo de 5 até às 7 horas da manhã, a Roseli aproveitava as amigas na loja para deixar tudo pronto, tudo preparado, dobrar algumas roupas que haviam sido desdobradas no dia anterior. Ela deixava então a loja arrumadinha, só esperando os clientes. Era apenas o início de mais uma semana que estava só começando. E foi justamente a caminho do trabalho que Roseli foi vítima de um ataque brutal. Foi de manhã, me ligaram, assistente social do hospital ligou, que tinha que ir uma família lá, porque disse, até então não sabia o que tinha acontecido. Disseram que ela teve um acidente. Aí quando falou em acidente, eu falei, meu Deus, foi atropelada. A gente não sabia o que estava acontecendo. Mas a notícia era bem pior. Roseli havia sido agredida por um homem identificado como Luciano Gomes da Silva, de 55 anos. Ele estava armado com uma marreta. O crime foi dentro de um vagão do metrô, na estação da Sé, uma das mais movimentadas de São Paulo. Os seguranças do metrô estavam na parte de cima, conversando, fazendo a fiscalização, quando de repente eles perceberam uma certa aglomeração que acontecia na parte de baixo, bem perto da linha do trem. Imediatamente eles desceram para conter a confusão e tentar dispersar as pessoas que estavam ali. Foi quando eles perceberam que um homem estava sendo agredido. Ao se aproximar, testemunhas contaram para os seguranças que aquele homem que estava sendo agredido havia sacado uma marreta dentro do trem e atingido uma mulher que estava sentada do lado dele. Imediatamente, os seguranças entraram no vagão para socorrer a mulher, só que ela já estava praticamente morta. Roseli ainda foi socorrida e encaminhada para um hospital. O agressor foi rendido e socorrido pelos seguranças da estação. Em seguida, foi encaminhado a um hospital. Assim que for liberado pelos médicos, será levado para a delegacia. Passageiros fotografaram Roseli recebendo os primeiros atendimentos feitos pelos seguranças do metrô. A vítima aparece caída no chão. O vagão já havia sido esvaziado e apenas os seguranças e um passageiro que ajudou nos primeiros socorros estão no local. As fotos foram feitas por uma testemunha que estava do lado de fora do trem. Eles socorreram bem rápido, sabe? Alguém da família chegou a conversar com ela depois disso, no hospital, depois que ela foi socorrida, não deu... Não, ela chegou já em coma, já direto para UTI. A Roseli era separada há mais de 20 anos. Quando decidiu acabar com o casamento, ela passou a se dedicar aos filhos. A vendedora teve 4. Os 4 já são adultos e casados. Atualmente, a grande paixão da Roseli era a neta, uma menina de apenas 5 anos de idade. Tanto que quando os parentes descobriram que ela havia sido agredida dentro do metrô, a primeira preocupação era saber se a Roseli tinha sido agredida por algum homem que ela havia conhecido. Até que descobriram que o agressor era uma pessoa que entrou no metrô e não conhecia ninguém. Uma pessoa que simplesmente sacou uma marreta e decidiu agredir a primeira pessoa que encontrou pela frente. Durante conversa com os seguranças, esse agressor disse apenas que tinha escutado vozes, dando ordens para matar uma pessoa. A gente falou, não, quem será? Será que ela conhecia alguém? Não sei o quê, mas aí não era. Ela nem conhecia a pessoa. Pelo que as pessoas falaram lá do metrô, todo mundo entrou no metrô e ele sentou perto dela. Aí ele levantou como se fosse sair. Aí foi na hora que ele tirou a marreta e deu nela, ela nem percebeu. Ela sentada, ele em pé, aí ela caiu. Ela nem viu, né? Nem viu. Eles não chegaram a conversar, nada? Não, ela não conhecia ele. Ela estava indo trabalhar centrada, assim, com o celular, porque às vezes você sendo no metrô, você fica olhando o celular, né? Foi assim.
Para a família, ficou a dor de não poder ver mais o sorriso de Roseli. Uma mulher alegre, dedicada à família e sempre disposta ao trabalho. Dói muito. Nossa, muito difícil. E o jeito que ela morreu, porque eu não sei, eu penso assim, quando a pessoa morreu, eu falo assim, morreu de doença. Aí tá certo que tudo é morte, mas uma coisa violenta assim, isso é uma coisa que arrasa qualquer um. O que vocês esperam agora? Eu não sei, eu acho que não tem justiça para esse tipo de pessoa. Já foi preso, já foi solto, diz que ele matou 2 pessoas, não sei quem é, mas já matou, que a minha irmã, a 3ª pessoa, do mesmo jeito que ele mata. Fica a sensação de impunidade, É impunidade, né? Impunidade está em todos os sentidos. Você de casa quer economizar um bom dinheiro colocando as parcelas do seu financiamento ou empréstimo em dia? Então faz o seguinte, gente amiga, abra agora a câmera do seu celular e aponte para o QR Code que está aqui na tela. Saiba como você pode economizar até 50% no valor das parcelas do seu financiamento ou quitar com até 87% de desconto. Pode ser que seu financiamento já esteja quitado e você ainda nem se deu conta disso. Então, o que é que você faz? Se livre dos juros abusivos. Economize dinheiro. Deixa para trás preocupação da busca e apreensão do seu veículo com a ajuda da American. Envie uma mensagem agora de todo o Brasil. 119-4796-5586. Ou ligue de todo o país. O telefone está aqui na tela também. 4007-1783. 4007-1783. Oh, minha gente amiga, conte com a American, garanta a tranquilidade que você tanto merece. Ligue agora, faça uma simulação sem compromisso, descubra o quanto você pode economizar no financiamento. Estão aqui os telefones, está aqui também o WhatsApp. American Soluções Inteligentes em Reestruturação Financeira. Atenção, meu Brasil querido, depois da denúncia de um garoto de 14 anos, a polícia prende Renan da Silva, de 25. Ele é suspeito de abuso sexual. Acompanhe a reportagem, Brasil. Ele é Renan da Silva, de 25 anos. Guarde bem a imagem desse homem. Ele foi denunciado por abuso sexual em Poá, na Grande São Paulo. Até agora, são 2 vítimas. 2 meninos, um de 14 anos e outro de 11. Foi o garoto de 14 anos que contou para a mãe sobre o abuso sexual. Disse que Renan cometia o crime há mais de 1 ano. Inclusive, o acusado trabalhava com a mãe do menino na oficina de costura dela. A vítima deu detalhes de como tudo acontecia. Revoltada com o que ouviu do filho, a mulher procurou o Conselho Tutelar e também a Polícia Civil. Renan não imaginava que a violência sexual que cometia seria revelada pelo garoto. Uma das vítimas, em determinado momento, falou para a mãe o que já havia ocorrido. Nós recebemos uma denúncia onde possivelmente vítimas menores de idade, estupro. Fato é que, mediante essa denúncia, nós identificamos o suspeito, conseguimos uma dessas prováveis vítimas, que confirmou. A polícia começou a investigar os passos de Renan e também fazer um levantamento de boletins de ocorrência de abuso sexual na região. Foi então que outra vítima apareceu. Segundo a polícia, Renan, para se aproximar das vítimas, ele dava presentes e doces. Assim, nem mesmo os pais das crianças desconfiavam dele. Renan se fazia de bom moço e muito prestativo. E foi assim que durante 3 anos ele abusou sexualmente de mais uma criança. O garoto de 11 anos só tinha 8 quando foi atacado pela primeira vez. O menino, com medo, nunca contou nada. E Renan ainda conseguiu que o menino fosse morar com ele. As investigações continuam, né? Até para a gente esclarecer o porquê disso. Então, o primeiro momento era tirá-lo de circulação, uma vez constatadas as denúncias. Mas ela simplesmente disse, na ocasião, que deixou morar porque confiava nele, por conta de serem vizinhos, enfim. Diante de todo esse contexto, nós representamos pela prisão temporária, foi concedido, conseguimos localizá-lo, prendemos ele. Ele confessou essas denúncias e disse que a atração dele por garotos. Na delegacia, Renan confessou o crime, mas diante das câmeras, manteve o silêncio.
Renan, você abusou dessas duas crianças? Você não tem coragem de falar agora? Você abusou de mais crianças, Renan?